Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em mais um podcast Série Mulheres. Eu sou Andréa Roma, CEO da Editora Líder. É uma honra estar aqui, conduzindo um podcast tão especial. Eu digo que o podcast Série Mulheres, ele foi inspirado através do selo editorial Série Mulheres, um selo criado para colocar as mulheres no palco da literatura. E é importante quando a gente consegue conciliar e conectar tudo isso. Hoje nós temos aqui uma querida que faz parte dos nossos projetos. E eu gosto muito de trazer mulheres que realmente se diferenciam dentro do tema e dentro da sua profissão. Agora nós vamos falar sobre compliance. Nós vamos falar sobre história, nós vamos falar sobre visão, nós vamos falar sobre ESG, nós vamos falar sobre COP, sobre tantas informações que vem aí em 2025. Afinal de contas, todas nós precisamos estar muito antenadas. O mundo mudou. E você, como está? Hoje eu recebo a querida Brenda Mendes, uma especialista na área de compliance. Uma mulher que empreendeu muito cedo e entendeu a necessidade de colocar compliance na prática. Ela é coautora do livro Mulheres Compliance na Prática, da editora Líder, chancelado pelo selo editorial Série Mulheres. Seja muito bem-vinda. Gente, eu quero primeiro falar muito obrigada. Muito obrigada por todos os convites, por sempre lembrar do meu nome, lembrar da empresa. Como você disse, não é fácil fazer o que a maioria não está fazendo e a gente ser bem visto por isso, né? Porque às vezes falam assim, nossa, você está escolhendo o caminho mais difícil, né? Mas é porque a gente acredita no que está fazendo, né? Então, eu quero primeiro agradecer você, Andréia, diretamente. Quero deixar o meu agradecimento sempre a toda a equipe da Editora Líder, que atende, desde a hora que a gente está construindo um capítulo, a correria do dia a dia, e a paciência, a gentileza, de estar instruindo a gente, de Sim. estar direcionando a gente da melhor forma, querendo realmente tirar da gente o melhor para poder externar nas páginas, né, do capítulo. Também foi um prazer fazer a revista com você e agora esse projeto do podcast, eu só tenho a agradecer, assim, eu só tenho a agradecer que venham mais nos próximos anos. Com certeza, Brenda, com certeza. Você é maravilhosa, Não, vocês Brenda. que são, Falo de que verdade. é muito bom quando a gente consegue conectar profissionais como você. Você ganha espaço no nosso coração pela Ah, paixão que tem pelo pelo tema. Então, eu vejo você dessa forma, né? Alguém que realmente se disponibiliza a ensinar alguém, se disponibiliza a deixar um legado dentro do contexto, não se importa em compartilhar. Então, eu vejo muito você nesse palco de Uhum, compartilhar, de sim. verdadeiramente mostrar o que você aprendeu. E saber que você é única, Hum, que compartilhar não quer dizer nada, porque a prática do dia a dia é para quem realmente sabe fazer. Então, eu gosto de ter mulheres que se posicionam dessa uhum, forma, porque para mim isso é empreendedorismo, né? Isso realmente é despertar. Então, faz toda a diferença ter você aqui, ter ah, você com a editora líder. Meu próximo passo, além dos livros coletivos, você sabe, não é novidade. Eu quero lançar um livro seu, não só um livro, mas outros. Eu acho que você é uma profissional que tem capacidade para fazer isso, obrigada. né? E uma das minhas metas é 2026, lá na Bienal de São Ó, Paulo, aqui, ou seja, na nossa Bienal de São Paulo, aham. está lançando seu livro Ó, autoral. que Tá? Então a maravilha, gente vai vai ser trabalhar bastante maravilhoso. com isso, porque eu acho que quando você se coloca Aham, num papel de ensinar alguém, faz toda a diferença uma editora valorizar. E o meu propósito é esse, né? Abraçar e valorizar as mulheres que querem dar palco e também
estar no palco ensinando. Então Sim. faz toda a diferença. Então eu que agradeço, Ah, meu Deus, tá? imagina. Eu que agradeço. Brenda, eu quero que você comece contando quem é a Brenda no mercado de compliance. E a Brenda começou ali com muitos desafios, não, apesar de eu sair de uma casa maravilhosa, né? E eu me orgulho sempre em citar a Fundação Getúlio Vargas, que me formou como executiva, como uma mulher que entendia, discernia ali entre os indicadores de meta e prazo. Eles me formaram essa executiva. E quando eu entrei ali para o compliance, eu comecei a entender que eu queria fazer de uma outra forma. A gente já tem ali uma base legal riquíssima brasileira, né? A gente tem o suporte também americano e europeu de legislações também muito boas que nos dá subsídio aqui para executar no Brasil. Mas o que me intrigava não eram as leis. Não, elas são muito claras de como fazer, o que pode e o que não pode. Mas era a execução dentro das empresas, o executar do executivo, né. Então, isso que começou a fazer com que eu começasse a construir uma metodologia, nem melhor e nem pior, mas uma metodologia que trouxesse para aquele cliente, para aquela empresa, uma cultura de conformidade, os indicadores de performance mostrando de verdade como era antes e como ficou, e não só a gente delegando, mas a gente executando junto com aquele time, o agir de acordo com as regras, que para mim, esse é a melhor definição de compliance, agir de acordo com as regras. Quais regras? As que foram estabelecidas, mas precisa ter alguém para instruir. Por que que elas existem? Por que que elas estão sendo criadas? Por que de tanta mudança? Acompanhar aquele time e virar aquela chave. Aí sim, você consegue fazer os termômetros de cultura, né, entre outros. Mas o botar a mão na massa e falar com os executivos, os gestores, que todos somos compliance, né. As pessoas normalmente falam muito de uma área, e eu falo: "Eu sou só a técnica, quem faz o compliance é a empresa". Eu instruo, eu ensino, eu implanto um programa, mas quem executa são as áreas. Todos os Bacana, pilares que a gente implanta, quem executa não sou eu, são bacana. as áreas. Então, se eu não estou de mão dada com as áreas, se eu estou numa sala trancada, se eu sou inacessível, se eu sou intocável, é para inglês ver. Entendi. Bacana, Brenda. Dentro desse contexto que você traz, hoje você é fundadora de uma organização. Qual o nome da sua organização e há quanto tempo essa organização está no mercado, né? Porque você empreendeu dentro da área de compliance. Então é importante trazer Sim, o nome, isso. da empresa que hoje você é CEO. E eu acho que isso é muito bacana, é muito bonito, que você é fundadora e CEO e traz aí essa inspiração de Sim. outras mulheres e homens também Sim. empreenderem dentro da área. Hoje a Consultor Mentor existe há 10 anos. A gente foi muito difícil romper, né, eu sempre falo para as empreendedoras, assim, a gente precisa ser persistente, não teimosa, tem uma linha muito tênue do que é teimosia e persistência. Eu tive um pouco dos 2. Eu fui discernir a diferença mais na frente, mas hoje, por exemplo, a gente, tem essa empresa, ela presta 4 tipos de serviços, a gente empreendeu, claro, com compliance, estruturando e implantando o programa de compliance onde as pessoas nem entendiam nada, assim, foi bem difícil o início, não vou negar. Ah, foi tudo mil maravilhas, não. A gente implantou as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, né, via sistema, fazendo na prática mesmo, que é a nossa característica lá da empresa. A gente colocou a questão do ESG, foi um dos últimos, porque tudo que tem na empresa a gente estuda, se certifica. A certificação não é só da empresa, é das pessoas físicas. Então, assim, para eu anunciar um produto, é porque de fato eu tenho especialistas lá dentro, senão a gente não começa. Inclusive por mim, eu sou a primeira a estudar, entender alguns livros, olhar lá fora o que está acontecendo, o que que tem de melhor, se é o perfil da gente também como empresa, né, e aí a gente sim traz. Então a gente tem hoje, olhando para programas de governança, LGPD, o compliance, o ESG,
e com a base de que é algo que eu acredito muito, que é da onde eu venho, né, bem de nova, que foi a tudo que eu trabalhei antes da empresa, que é gestão de processos. Então é o que eu acredito, um fluxo de atividades contínua e de forma eficaz, que ela comunica as áreas, os resultados e principalmente alcança os resultados. Então, assim, é o que a gente oferece hoje, são esses 4 serviços. Não foi fácil não empreender, mas assim, eu também tenho clientes maravilhosos, assim. Não é uma área fácil de você prospectar, não é, tem os seus desafios, mas assim, quando o cliente entra, ele não sai e ele indica o outro cliente. Assim, porque a gente tem uma forma, assim, de pôr a mão na massa, a gente sempre fala no nosso pitch, a gente entra para ser a sua empresa, né, a gente não entra para encher os teus colaboradores de demandas, não, a gente entra para ser um facilitador. Que bacana, Brenda. Isso faz toda a diferença, né? Ainda mais no mundo corporativo. Eu falo que a gente precisa de empresas que solucionem problemas. E eu falo, gente, essa palavra é tão gostosa de ouvir, ela traz tanto alívio. E isso é o que a gente precisa, né? Então, acho que as empresas também querem isso, elas estão cansadas, né? Elas querem a facilidade de resolução, elas querem realmente parceiros como a tua empresa e empresas que realmente Sim, traga esse fator X, que é solucionar as questões, ligadas, claro, a todo um contexto relacionado à cultura organizacional, relacionado à ética, relacionado à regulação, dentro de um contexto geral, né. Então sim. acho que isso também é muito importante. Uma das coisas que a gente está aí caminhando, né, e eu estou muito feliz que a gente vai ter a COP no Brasil, né, então eu não posso falar de compliance, gente, eu não posso falar de compliance e não falar da COP, né, eu não posso falar de compliance e falar de ESG. Eu não posso falar de compliance e falar, né, de sustentabilidade, que é macro, eu diria. Sim. Então, é importante trazer esse tema e trazer esse tema para que você traga a tua visão dentro desse contexto. Como que você está se sentindo? Porque, afinal de contas, estamos no Brasil agora. A E a COP para mim é a minha copa. entende? É tão importante isso, só sabe quem realmente tem lutado, Brenda, por esse contexto geral, de trazer esse olhar significativo, né, para a área de Relevante. compliance, né, ESG, né, o que de fato as empresas estão fazendo para colaborar com o S do social, com o E, com governança, em o que de fato as empresas estão preocupadas realmente em trazer esse contexto geral. Então, trazer você para essa cena agora e falar: "Brenda, traz sua visão", faz toda a diferença para mim, porque eu falo que o Brasil está tendo a oportunidade de ter mais mulheres fazendo isso. Ou sustentabilidade, ou compliance, né, o ESG, mas mulheres trazendo esse olhar, né, Sim, que verdadeiramente faz toda a diferença. sim. Eu quero te ouvir um pouco sobre isso. Então, primeiro a COP pra gente é a Copa, né. É a Que nossa Copa bacana. do Mundo, vai acontecer agora final do ano, né, de 2025. Sim, Tá se aproximando, a gente acha que falta muito e não falta, não falta mesmo. não falta. Já tem muita coisa sendo divulgada, muitas coisas para a gente poder consumir, já começar a se preparar para esse bate-papo. Quando a gente fala de avanços com mudanças de energia, transições de energias elétricas, quando a gente fala de mudança climática, precisa ser realmente uma conversa como vai ser, né, com as Nações Unidas. Sim, Todo mundo junto. Todo mundo precisa pensar junto. E olhar para esse sentido de que vai trazer mais força e credibilidade para as práticas e diretrizes de ESG no Brasil, que em nem todos os lugares ainda tem um peso de valor, principalmente falando no S. Eu já sinto mais no G. Eu sinto mais, até por eu estar na área, a gente acaba engajando mais o G, né, trazer a questão da governança, do monitoramento, de controlar, sim, dar suporte para o social, sim. dar suporte para o ambiental, olhar para o lado de fora das empresas, a gente acaba até engajando mais. Mas olhar, assim, para uma convenção Uhum.
que vem como uma fatia de uma conferência das Nações Unidas para o nosso país, para poder estar falando de toda essa transição, vai trazer credibilidade para os profissionais daqui. Vai trazer uma visão para um todo que ainda não se tem. Uma conscientização de importância, relevância de sustentabilidade, né? Então, por exemplo, um cliente falou assim: poxa, Brenda, eu acho tão bacana o ESG, mas eu não consigo fazer o S. O ambiental, a gente tem um projeto assim, 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 né? O G aqui você vai tocar. E eu falei para ele, mas por que não? O social não. Não, porque é muito caro e a gente não vai ter o tato que precisa. A gente pode atender uma classe e não conseguir atender a outra, então prefiro não fazer. E aí que é a importância de quando você tem um especialista na frente para apresentar a solução, né? Eu perguntei para ele assim: quantas mulheres, mãe solo, você tem na empresa? Ele não soube me dar a estatística. A gente chamou o RH. O RH trouxe a estatística. 24 mulheres que a gente tem mãe solo. Eu falei assim: dessas 24, quem da geração dela tem faculdade? Ela levantou esse dado com as 24. 9 só, que tinham irmãs universitárias, por exemplo, né? E primas. As outras demais não. Eu falei: tá vendo aí o G? Tá vendo aí o S? Aí ele: não tô conseguindo entender. Falei: Evan, a gente precisa abrir uma oportunidade de estudo Que bacana. dentro da sua empresa, que vai favorecer a sua colaboradora. E a sua colaboradora automaticamente vai olhar para cá com outros olhos, como uma empresa de fato familiar. E não só uma empresa de relação ganha-ganha, né? De só trabalho e recebe. Mas ela vai ver como você olhar para dentro de casa. Porque às vezes a gente fala muito do SG para fora. E eu falo para os clientes: a gente tem que olhar, sim, fazer o SG para fora, para o entorno, mas a gente também tem oportunidades de fazer dentro, Sim, que vão gerar os impactos lá fora. sim. Então, assim, a gente pegar 2 dezenas de mulheres, colocar na faculdade, no final do período de trabalho, e ela entendendo que é uma oportunidade que ela sozinha não conseguiria, que teve uma empresa amiga, aliada, que olha para o potencial dela e que entende que ela vai fazer a diferença daqui a 4, 5 anos, sim, faz toda a diferença. Muda tudo. É essa mulher que vai para casa com uma outra autoestima, para criar os seus filhos, para falar com os seus familiares, sabe? Esse é o movimento, é o impacto. Eu sempre falo do impacto. Para fazer SG, a gente precisa olhar o impacto. Sim. O que a gente vai impactar com essa ação de positivo? Eu sempre falo: não vamos gerar estatística para site, para inglês ver que tá bonito, não vamos fazer isso. Com pouco, com um olhar atento, a gente consegue fazer a diferença. Que É bacana. só olhar. E Quando a gente... faz toda a diferença, Já é o que a né? gente trabalha, né? A gente é muito focado na inclusão. A gente olha muito isso. Então, assim, olhar o S dentro do compliance, para mim, que na minha vida pessoal, tenho outros projetos voltados para inclusão de todas as pessoas, para mim é muito simples. Mas eu entendo as outras pessoas que não vivem dessa rotina nesse dia a dia. Então, mas eu sempre falo para os clientes: a gente precisa estar atento. Tem projetos que, cara, quando a gente olha, fala assim: nossa, estava aqui. É tudo seu, é tudo a sua matéria-prima. Sim. E faz toda a diferença, né? Faz. Mas o gostoso de ver isso, Brenda, é as práticas que isso traz. Foi o que você acabou de trazer aqui em uma situação dentro Sim, de um contexto de um cliente, sim. né? Esse cliente já faz e nem sabe que faz, né? Esse cliente já entrega e nem sabe que entrega. Então, isso é muito importante, né? Para que as empresas também entendam que não é um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes a empresa já está fazendo isso e não se dá conta, né, porque a cobrança do entorno, como você diz, é muito grande, né. Então, muitas vezes é o ser leigo, né, do assunto, eu tô ou não tô fazendo, eu preciso o que eu preciso e o que eu não preciso, né, o quanto isso é importante, né. E a gente está tendo agora uma grande oportunidade de pensar nisso, mais ainda em 2025 essa questão da COP aqui,
né? Sim, Por quê? É momento da gente pensar em todo o contexto da Agenda 2030 e de tudo que está vindo por aí. Eu falo, gente, nunca foi tão importante a gente trazer questões como essa para a mesa, né? Nunca foi tão importante. Eu falo, é muito bom pensar num planejamento de 10 anos, mas espera aí, como é que vai estar esses 10 anos? Eu vou estar aqui, como vai estar o planeta? Só me explica como é que está a situação, porque a gente está falando de questões climáticas que sendo geram doença. discutidas, que geram doenças, que geram várias coisas. Então, o que de fato nós, profissionais, estamos fazendo, né, para que haja realmente Sim, disseminação desse conteúdo? sim, E aqui eu não estou falando de diploma de faculdade, aqui eu não estou falando, eu estou falando de conscientização, eu estou falando de planeta, né? Porque a gente teve uma questão de pandemia, que foi uma questão relacionada ao todo, mas a gente teve uma pandemia que, na realidade, trouxe para a gente um grande choque, que todos nós tivemos que começar do zero novamente. Então, eu falo, é muito sério o que está acontecendo, sim. né? E dentro desse contexto, né, qual a tua visão de futuro? Eu sei que é difícil perguntar isso, né, para uma profissional que atua e trabalha nesse contexto, né, de consultoria, de olhar para a empresa dentro e fora, de olhar como observadora, de criar planejamento estratégico dentro do que a empresa precisa. Mas qual é a tua visão de futuro como uma mulher de compliance? Muito pragmática. Tem jeito, tem solução. Que A bom. gente está caminhando. Eh, Clientes de 3 anos atrás, hoje, me chamam para pauta, que não queriam, porque falava assim: "Brenda, isso é coisa da moda, Brenda, é só para tirar dinheiro das empresas". E não é porque ele era ruim, eles eram ruins, era falta de informação. Então era o meu trabalho, sim, educar e trazer as questões e mostrar o que estava acontecendo lá fora, o que poderia estar já acontecendo aqui dentro, né. Ah, um deles, por exemplo, é fábrica muito grande, importa e exporta PET, garrafa PET, todo material reciclado. E a gente tinha uma quantidade considerável e a nossa empresa foi fechada para fazer gestão de processos, nada além disso. E automaticamente eu andei a fábrica. E eu perguntei: "O que que acontece com o resíduo?". "Não, é lixo". "Não, mas é lixo para jogar onde?". E eu fui atrás de entender esse descarte. Até que eu virei, sentei com o presidente da empresa e falei assim: "Então, teu lixo pode fazer uma parceria com uma empresa que eu tenho afinidade, conhecida de ração". Aí ele olhou assim para mim: "Sim, a tua matéria-prima pode ser para o teu lixo pode ser para ele matéria-prima". Ele: "Como, Brenda?". Eu falei: "Eu acredito que o seu descarte pode virar saco de ração". Chamei esse parceiro especializado em rações, sentamos todo mundo, fizeram um teste. Que bacana, Brenda. Então, assim, é o que eu falo com os clientes, assim: cuidado com o descarte. É o descarte que dá problema no meio ambiente. Sim, É o maior. Tem outros fatores? Tem. Mas o descarte é o mais perigoso. Todo cliente, independente do trabalho que ele me contratou para fazer, se ele faz produto, eu sempre gosto de andar na fábrica, entender o descarte e trazer parceiros para ele fazer até outros negócios, né? Porque o lixo dele virou renda. Porque ele começou a vender como matéria-prima, claro, mais acessível para esse parceiro que estava construindo, até o que está construindo. Saco de ração, nossa, olha só, reciclável. que Então, legal. assim, você vai O vendo, parceiro ganha, ele todo mundo ganha. ganha, O né? entorno ganha. Nossa, Não que tem mais sensacional. aquele não tem mais aquela sobrecarga de descarte semanalmente, naquele lugar específico. Bacana. Então, assim, é o que eu falo, a COP, ela é importante porque ela vai trazer uma conscientização maior, uma visibilidade maior, uma credibilidade para os profissionais da área, Sim, que a gente precisa. sim, Mas eu já acredito nos profissionais que o Brasil já tem. Eles só não têm a visibilidade, com o certeza. valor. E eu acho que a COP vai trazer uma outra visão para nós profissionais,
né? Porque é nível mundial. Então, tem gente fazendo muito melhor que a gente, então a gente também tem que aprender. Mas eu acredito que a gente já tem sim profissionais maduros que estão olhando para essas áreas eh, de uma forma muito delicada, sabe? E eles estão prontos para trabalhar. E o mercado só precisa entender que o Brasil tem esses profissionais muito bons para Que investir. bacana. Eu fico super feliz com isso, né, de você estar trazendo isso, eu acho que isso traz conscientização e e é esse bate-papo gostoso e leve, Uhum. né, Brenda, porque no final do dia, a gente quer melhorar as questões climáticas, a gente quer entender sobre tem tantas pessoas que nem entendem o quanto elas poderiam ajudar e agregar. Nossa, meu Deus do céu, mas nós temos ainda uma sociedade que precisa dessa educação Sim. dentro desse contexto, né? E quando eu falo uma educação em conhecer o que se acontece no nosso planeta, né? Então, assim, Brenda, eu quero te agradecer por Hum, estar com a gente, por estar com a Editora Líder, a gente que agradece. né? Por fazer parte disso, porque hoje eu vejo você como com um grande legado, com uma grande missão, né? A missão de acompanhar, a missão de mentorar, a missão de preparar realmente as organizações com essa conscientização, né, de fazer a diferença. Como Sim. você trouxe aqui casos relacionados ao que você faz. É, E dia tá a dia da gente. tudo bem, esse é o dia a dia, né? Procurar soluções para que as empresas consigam realmente entender o que na prática, É na prática. né, funciona, como funciona. Porque afinal de contas, é aquilo que eu falo, né? São trabalhos como esse que acabam solucionando aquilo que precisa hoje. Sim. Então, isso faz toda a diferença. Hoje, por exemplo, Andréia, clientes muito específicos da implantação do programa de compliance, eles vêm sedento por um documento chamado mapa de risco ou matriz de risco. Que eles falam: como a gente identifica o risco? Como é que a gente vai mitigar esse risco? É muito abstrato, né? E a gente tem uma metodologia que a gente monta junto. Eu não Que quero esconder bacana. nada. Eu falo para eles assim, ó, quais são os riscos a gente levanta, mas existem duas métricas: probabilidade dele ocorrer e qual é o impacto que ele causa quando ele ocorra. Qual é a ação que eu tenho em cima do impacto caso o risco ocorra? E quais as ações eu vou fazer para que ele não ocorra? Então, quando a gente começa a montar isso com o cliente começa assim. Eu já ouvi até um falar assim, mas isso funciona, né? Eu falei, mas compliance é na prática, eu preciso estar aqui dentro, olhando, entendendo tuas áreas, o teu time, o teu negócio, o feeling, para onde você vai, entendendo o fora para dentro, dentro para fora, Sim, para trazer uma matriz de risco, não monstruosa, mas compilada, simples, que atenda às prioridades da empresa para aquele momento, no médio a longo prazo, que a gente consiga mitigar e principalmente estar pronto sim. para caso algum daqueles riscos ocorram, como a gente vai se comportar. A gente fala, acho que eu até citei no livro, se eu não me engano, agora eu já não sei se é nesse ou no próximo, agora eu fiquei em dúvida. Eu falo de gestão de crise. É, no próximo. Então, eu falo de gestão de crise, porque eu falo sobre isso, o risco. A gente não precisa achar que é algo, nossa, é lúdico. Não, ele é real. É real. Ele é real. E a gente precisa tratar, né, os Com riscos. certeza, com certeza. Mas olha, estou muito feliz, obrigada Ai, eu que pela agradeço. E parceria. passou rápido, gente. Você é sensacional, Não, parabéns eu que pelo teu agradeço. trabalho. Eu Eu que falo que agradeço. quando a gente conhece a história de alguém, É eu fico dela que é muito linda. feliz, porque assim, a Brenda tem uma história linda, é uma carioca esforçada, né? Você é muito empreendedora, tá sempre buscando formas. Eu mais vejo a Brenda compartilhar, e é tão bom quando a gente vê mulheres que compartilham o seu saber, que faz toda a diferença. No final do dia, Brenda, quem ganha é você, Eu também acho. né? Quem ganha é você, porque eu falo que clientes são consequências, né? A consequência de um bom trabalho. E hoje os clientes que você tem, os clientes que te respeitam pelo teu trabalho, pela tua Sim, entrega, sim. né? Então eu fico muito feliz de você fazer parte da Líder, que Eu que agradeço. todos os projetos nos quais a gente te convida seja o início, você
é uma profissional assim que realmente eu tenho orgulho, né, Obrigada. de saber que está aí na prática, fazendo a diferença, Sim. através da sua história, através do seu conhecimento, buscando informação. Gente, estudar nos dias de hoje não é fácil, Não. né? A área de compliance estuda todos os dias, está aqui abrindo, que não me deixa mentir, né? Então, estou muito feliz, quero agradecer a tua presença aqui com a Eu que quero gente, agradecer. né, com a Líder, com o selo editorial Série Mulheres, e que esses projetos que a gente lançou juntas sejam os primeiros de muitos, Sim, para que você cada vez amém. mais venha disseminar seu conhecimento através da literatura e a gente vai lidando com muito carinho, com muito amor, tudo que você faz. Obrigada, eu que agradeço. Toda a equipe tem uma galera aqui atrás, que vocês não estão vendo, que dá todo o suporte. Eu agradeço pelos projetos que a gente já lançou, pelos que estão por vir, por outros que a gente nem sabe, mas que pode acontecer. A gente ter uma mulher que tem um propósito de se colocar na frente e dizer sim, eu acredito nas mulheres profissionais, sim, que têm autoridade para trazer conhecimento técnico, para dar a mão para as mulheres que estão chegando no mercado de trabalho. Esse é o trabalho da Andréia. Então, assim, é um propósito sobre o outro, não é sobre ela. Então, assim, eu já falei isso uma vez num outro podcast, eu vou dizer agora aqui nesse, que é o dela, que se você tem vontade de escrever, se você acredita que você pode contribuir para a sua área, porque a gente sempre pode contribuir, a gente sempre tem algo para compartilhar e para aprender. Eu falo, procura a Andréia, vai lá no Instagram. Eu tenho contato das meninas que são maravilhosas. Procura a Editora Líder, porque é o espaço que vai atender a mulher com respeito e entendendo o espaço que ela conquistou e principalmente alargando a tenda para ela ainda ser maior. Então, eu que agradeço, a gente veio correndo num bate e volta, porque a gente respeita e acredita de verdade no seu trabalho, no que você construiu. Eu venho participando de projetos, então eu vejo por dentro. Então eu estou falando com precisão. Não estou falando assim, Brenda, você está puxando. Não, não, não. Até porque eu sou bem metódica. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto de entender os processos. Eu estou falando porque sim, a gente vai vendo a transparência, a gente vai vendo o propósito, o alvo, o objetivo de cada projeto, o porquê, o para quê e o como. É muito claro. Então, para mim, é um privilégio estar aqui representando a minha empresa, outras mulheres do compliance, mulheres empreendedoras. É um privilégio estar sentada nessa cadeira. Então, eu que te agradeço. De Obrigada. coração, de verdade. De Obrigada, verdade. Brenda. Me tirou as palavras. Eu quero agradecer a todos os nossos seguidores, aqueles que compartilham, que escutam indo para o trabalho, né? O nosso podcast, que assistem pelo canal do YouTube. Continuem nos apoiando, compartilhando. Nós estamos trazendo cada vez mais mulheres, histórias, profissionais que realmente deixam aí um legado através do ensinamento, através da fala, e para nós faz toda a diferença. Então, muito obrigada por mais uma vez estar com a gente. Um beijo e até a próxima.